Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua presença para neste lugar, Senhor. Amém. Pai, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa visão. Pai, que essa palavra que vai ser ministrada nessa noite de hoje pelo pastor Eduardo Reis, Senhor, Pai, que o Senhor esteja usando o Teu Filho, Senhor. Pai, de uma maneira especial, Senhor. Que essas palavras que vão ser ministradas, que venham de encontro, Senhor, ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos, de alguma maneira, aprender, Senhor, e crescermos a trazer a Sua presença, Senhor, para o jardim. Pai, nós te chamamos e ansiamos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvor, adoração e música. Nós vamos começar então a estudar a era criativa da música. Anote aí. A era criativa. Todo mundo anotou? Apesar de louvor, adoração e música estarem intimamente ligados, os conceitos são totalmente distintos. Uma coisa é o louvor, outra coisa totalmente diferente é a adoração e outra coisa totalmente diferente é a música. Então nós vamos estudar os conceitos, definindo-os, para nós sabermos exatamente o que é cada coisa. Os três têm uma origem muito distante, muito antiga. Desde antes da fundação do mundo, já existia a música, já existia o louvor, e já existia a adoração. E dos três, o que nasce primeiro é o louvor. O louvor é o primeiro a nascer desses três conceitos. Então, anote aí. O louvor nasce por causa de Deus. Anote isso. O louvor nasce por causa de Deus. Amém? A música nasce por causa do louvor. A música vai nascer como um instrumento de louvor. Então a música, ela vai nascer para ser instrumento de louvor. E a adoração já é resultado. A adoração é resultado da presença manifesta de Deus. Então a adoração é a consequência. A adoração é a consequência, é o resultado da presença de Deus manifesta. A palavra adoração, ela tem sua etimologia. Por etimologia, ela tem origem na palavra encurvar, prostrar. Quando eu me curvo, eu adoro. Quando eu curvo minha cabeça, eu adoro. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: não terás outros deuses diante de mim e não te encurvarás a eles. Em outras traduções, não os adorarás. Porque adorar é curvar. Então olha como é que funciona. O louvor nasce por causa de Deus. Deus é a causa do louvor. Então o louvor vai nascer para a exaltação de Deus. Agora, a música nasce para que o louvor seja aperfeiçoado. Para que se ofereça um louvor de alto nível, ainda mais sublime do que o primeiro louvor com que nós tivemos contato. Amém? E esse louvor oferecido pela música, ele alcança um nível tão alto, ele alcança um nível tão sublime, que ele é capaz de atrair a presença manifesta de Deus no lugar, no ambiente onde ele está sendo executado. Quando essa presença manifesta chega, quando ela chega, o resultado é a adoração espontânea. As pessoas vão curvar, elas vão olhar para baixo, elas vão curvar suas cabeças, elas vão curvar seus corpos, elas vão se jogar no chão, porque isso é resultado da presença manifesta de Deus. E isso, totalmente espontâneo, sem indução nenhuma do ministro. Isso é adoração. É o resultado dessa presença manifesta de Deus. Amém? Amém. Então, nós vamos dar aqui para você, vou te dar aqui a era criativa da música, vou falar um pouco do louvor, vou falar um pouquinho da adoração, depois nós vamos falar de cada um deles separadamente, para você entender os conceitos, separar tudinho. Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 1,
e verso 3. Achou? Diga amém. Pode ler. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus vai ser o primeiro tudo. Amém? Amém? Ele vai ser o primeiro em tudo. Jesus vai ser o primeiro a lidar com o louvor. Jesus vai ser o primeiro a lidar com a música. E Jesus vai ser o primeiro a adorar. Então, aquela ideia de que Lúcifer tinha sido o primeiro, ou de que Lúcifer tinha sido o chefe da música, essa tem que cair por terra. Porque antes dele, Jesus ofereceu a Deus louvor através de música, através de dança e adorou. Amém? Então nós vamos ter que jogar isso por terra. E nós vamos jogar. Então, a era criativa da música vai nos dar uma ideia, é o seguinte: a música é uma dádiva de Deus. Anote isso, a música é uma dádiva de Deus. Não é produto da criatividade do homem. O homem descobriu a música, assim como descobriu o átomo. Depois explorou e usufruiu dos seus mistérios mais complexos. A música surge na pré-história. A música na terra. A música na terra? Posso. A música é uma dádiva de Deus. Não é produto, não é fruto da criatividade do homem. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Porque, na verdade, quando nós definimos música, você vai ver que Deus deu a essência da música. Nós só se chama música porque nós ordenamos a essência, que são os sons. Então, a música vai nascer quando o homem começa a perceber, na pré-história, os sons da natureza. E ele começa a organizar sons definidos. Aí nasce a música. Então, na verdade, a essência da música, que são sons definidos, são sons da natureza. O primeiro contato do homem com a música são os sons definidos da natureza sendo ordenados. Isso vai ser música. Então, a essência disso, quem deu foi Deus. Porque foi da natureza que nós extraímos a ideia de ordenar o que a natureza já nos proporcionava. Quem entendeu? Diga amém. Então, a própria natureza já proporcionava a música. E aí, o homem, então, vai ter essa ideia de ordenar os sons. Sons já previamente definidos. Amém? Então, a música, ela é uma dádiva de Deus, é uma dádiva criada por Deus, não produto ou fruto da criatividade do homem. O homem descobriu a música assim como quem descobre o átomo, depois explorou e usufruiu dos seus mistérios mais complexos. A música surge na pré-história, quando o homem começa a observar a natureza e sente o desejo de ordenar sons definidos. Amém? Vamos lá agora. Definindo os conceitos. Você pegou essa da música aí na pré-história? Ou não? Vou falar de novo então. A era criativa da música. A música nasce na pré-história. Põe aí. Você tem que pegar isso aí. Isso é fantástico. A música ela nasce na pré-história. Amém? Como que ela nasce? Ela vai nascer do desejo do homem de ordenar os sons da natureza, sons definidos da natureza. Então, o homem começou a perceber que as árvores faziam um som, o vento fazia outro som, a mata fazia um som, os pássaros faziam um som, e ele começou então a ordenar isso. Aí vai nascer a música. Vai ordenar os sons definidos. Amém? Isso aconteceu quando? Isso aconteceu na pré-história. Amém? Quando o homem começou a ordenar os sons definidos, então ele começou a usufruir dos mistérios da música. Ele começou a descobrir a música. Aí ele vai começar a descobrir a música em si. Entendeu? Coisas que estão escondidas nessa ordenação de som, que são muito mais profundas do que ele já imaginou. Quem entendeu? Diga amém. Pegou aqui? Posso apagar? Então tá bom. Definiu a era criativa aí, né? A música na terra. A era criativa da música fala da música na terra. Eu estou te dando assim, só uma pincelada, porque nós vamos estudar um por um. Por favor, aqui, na terra. A música na terra vai nascer na pré-história, hein? O que eles chamam de pré-história, nós chamamos de Gênesis. Amém? Amém? Então agora vamos definir os conceitos. Coloque aí. Definindo os conceitos. Definindo os conceitos. Primeiro, o que é a música? O que é a música? É claro, irmão, que nós aqui não somos nenhum erudito no quesito música, né? O que nós vamos falar aqui da música é o que você vai encontrar em qualquer manual de música aí
dos mais conhecidos. Você vai encontrar essas definições nos principais manuais aí que falam a respeito da música. Na verdade, o nosso ponto-alvo nosso é entender o papel da música no louvor. Porque o louvor realmente é o nosso ponto de maior interesse, né? Mas a música é muito importante para o louvor. E o louvor para Deus. E a adoração, resultado. Sempre adoração, resultado. E não tem nada a ver com música, a adoração, hein? Porque a adoração é a reação de uma pessoa diante dessa presença manifesta de Deus, atraída pelo louvor através da música. Conseguiu entender ou não? A adoração é um resultado. A adoração é resultado. Ela sempre vai ser consequência da manifestação. Amém? Na verdade, nós nem precisamos nos encher. Porque diante da presença manifesta de Deus, até um ímpio que nunca vai ser cheio do Espírito, até ele se curva. É algo assim, realmente sobrenatural. É algo que não tem uma explicação humana. Quando essa presença chega, todos curvam. O que se curvar menos, vai baixar a cabeça. Então, quando as pessoas na igreja fizerem isso aqui, ó, já é adoração. Significa que a presença manifesta chegou. Esse é o exato momento do pregador começar a pregar. Na verdade, o ministério de louvor teria que entregar a palavra para o pregador todas as vezes nesse momento. Porque a presença de Deus chegou, as pessoas estão em uma posição de adoração, o temor caiu na igreja, Deus vai falar. Não é reverência, é adoração. Na verdade, a adoração é o ato realmente de curvar, de se render, né? De se diminuir diante daquele que chegou. É literalmente curvar. Então nós temos que ficar muito esperto com as artimanhas de Satanás para nos roubar a adoração. Porque a adoração a Deus, ela precisa ser consciente. Mas a adoração a Satanás, não, porque ele é ladrão. Ele até prefere que seja roubada. Porque para ele tem um gostinho melhor. É mais prazeroso, amém? Sim. A gente precisa do microfone porque está gravando. Senão o senhor diz a respeito do louvor, nós chamamos de louvor, mas aquele louvor mais agitado, o pessoal pula, grita, dança. O que o senhor me diz a respeito com relação... Isso é apenas música ou é adoração? Em que nível isso se aplica? Isso não tem nada a ver com louvor. Em que posição eu vou oferecer o louvor, isso não importa. Porque vai depender muito da minha personalidade, vai depender muito da minha criação, vai depender da minha igreja, né? Então, às vezes eu posso ser de uma igreja onde o louvor é oferecido através de uma música clássica. Mas eu posso ser membro de uma igreja onde o louvor é oferecido através de um rock. Entendeu? Como eu vou oferecer o louvor? Através da forma do meu corpo. Isso aí, o que importa é que o meu corpo expresse, que a minha alma expresse, que o meu espírito expresse. E a música tem o poder de ativar todas as formas de comunicação do homem. O corpo, a alma e o espírito. Através da música, os três se comunicam. Os três expressam. Então a música vai fazer que eu expresse através do meu corpo, porque, olha bem, o louvor vai nascer no meu espírito. Ele vai nascer no meu espírito. Vai ser ordenado pela minha alma. Está conseguindo entender? O louvor musical. E ele vai ser oferecido através do meu corpo. Então eu vou usar o espírito, a alma e o corpo para expressar algo. Então é a totalidade do meu ser expressando o que realmente eu penso de Deus. Como eu vejo, quem Ele é para mim. Isso é o louvor. E eu vou exaltá-lo, glorificar suas obras, e dizer quão grande Ele é, e falar de seus atributos, e falar de suas obras, falar de suas vitórias. E é isso que vai atrair sua presença. Então você vai entender porque nós não atraímos a presença na igreja. Se nós falar dessa coisa igrejeira, que é uma coisa que eu não quero nem entrar, mas assim, é porque a música na igreja e o louvor é voltado ao homem, não a Deus. E é até fácil de entender, né? Porque o CD agora novo do Regis Danese saiu assim, né? Escrito. Eu gosto dele, sabe? Mas saiu escrito lá na capa assim, ó, feito para você. Quer dizer, já está falando que não é para Deus, né? Aliás, Deus nem compra CD, irmão. Então fazer CD para Deus não dá muito ibope, não. Deus não compra. Então, a música na igreja, essa música, ela é um problema? De forma alguma. Ela é uma bênção. Então nós temos que denominar essa música, né, como o mundo a denomina, né, como
música gospel. Só que a música gospel não é louvor. É música gospel. E a música gospel é algo voltado para nós, para o nosso entretenimento, para a nossa oração, para a nossa meditação, né? Para a nossa autoestima, para o nosso ânimo, certo? Mas o louvor é algo que é 100% voltado para Deus. Então, no momento onde a igreja cresce, sobrenaturalmente, poderosamente cresce, onde os talentos se manifestam, afloram nos ministros, e essa capacidade de criação deles é assim, assustadora. Nós temos que saber usufruir da bênção, porque a música gospel é uma bênção, só não pode ser usada na hora errada. Conseguiu pegar? Então o CD do Regis Danés é o CD que é para você ouvir no seu carro, quando você estiver andando na rua, viajando, trabalhando, sei lá, na sua casa. Mas na hora de iniciar um culto, nós precisamos fazer louvor e não música gospel. Claro, porque o culto ele tem uma didática, né? Didática vem da palavra didaquê, né? Que quer dizer, são os princípios básicos, são as coisas simples. Então presta atenção, a didática de culto é muito simples. O culto começa com louvor, através da música. Porque o louvor, através da música, tem a capacidade de atrair a presença manifesta de Deus à terra. Porque Deus é onipresente. Está em todo lugar, mas não é em todo lugar que ele está manifesto. Então, o desafio do ministro de louvor é fazer com que a presença de Deus se manifeste. E uma vez que essa presença se manifesta, então as pessoas vão adorar espontaneamente. Então a adoração não é uma coisa que nós podemos combinar. Vamos cantar hoje 3 louvores e 2 adorações. Porque isso é resultado. E esse resultado é espontâneo, gerado nas pessoas, mediante essa presença. Se essa presença não vem, não houve adoração. Ainda que você cante uma música mais melódica. Então a adoração não tem nada a ver com essa música melódica que nós estamos acostumados a ouvir, amém? Mas vamos definir os conceitos aqui, depois nós falamos deles, vamos lá. O que é a música? É a arte de combinar sons definidos. O que é a música? Música é a arte de combinar sons definidos. Quem pegou aí? A música é a emoção em forma de som. A música é a emoção em forma de som. Irmão, lembra sempre que todos os meses, quem fizer a melhor apostila não paga a próxima mensalidade, hein? Você está lembrado? É para ver se te incentiva a fazer a apostila. Por quê? Vai vencer os seus 24 módulos, se não tiver os trabalhos, não tem como você formar. Você precisa ter os trabalhos para você formar. Entendeu? Então você precisa fazer. Você precisa fazer. Pastor, eu não quero diploma, não. Aí irmão, não precisa fazer, não. Pode só estudar. Você quer só adquirir conhecimento. Agora, se você quer um diploma, se você quer participar da formatura, aí você vai ter que fazer os seus trabalhos direitinho. Amém? Então, o que é a música? É a arte de combinar sons definidos. A emoção em forma de som. Amém? Amém. A música é dividida em 3 partes. Basicamente, a música é dividida em 3 partes. Vou apagar aqui em cima. A música é dividida em 3 partes. Harmonia, melodia e ritmo. Então, basicamente, a música é dividida em 3 partes, são 3 elementos, né? 3 elementos que constituem basicamente a música. Óbvio que nós estamos aqui falando de música dentro de uma visão muito básica, muito básica. Mas o básico da música é que ela é dividida em 3 partes, ou em 3 elementos, que é a harmonia, a melodia e o ritmo. Amém? Então, vamos definir primeiro, então, antes aqui da harmonia, melodia e ritmo, som. Porque se a música é a arte de combinar som, o que é o som? Amém? Olha como que eu defini som aqui para nós. Som é o termômetro da alma, gerando integração de todas as formas de expressão que um ser humano possui. Então o som vai ser um termômetro da alma. Por quê? Porque através do som eu vou me expressar ao nível do espírito, da alma e do corpo. Vai gerar uma integração.
e eu vou me expressar na minha totalidade. Amém? Ficou claro? Ficou claro aí? Ficou facinho? Amém. O que é a harmonia? Pode colocar na frente. O que é a harmonia? A harmonia são os sons tocados ao mesmo tempo. A harmonia são os sons tocados ao mesmo tempo. Como os acordes. Como os acordes, que são compostos de 3 notas. Boa noite. Paz, fica à vontade, pode entrar. Amém? Fica à vontade, pode entrar. O que é a melodia? Fica à vontade, pode entrar. Paz. Uma visitante ilustre. Paz, pastor. Fica à vontade, pode entrar. A melodia, vamos lá. O que é a melodia? São os sons tocados em sequências. São os sons tocados em sequências, um após o outro. Sons tocados em sequência, um após o outro. Pegou? E o que é o ritmo? Não tem não. É a pulsação da música. O ritmo é a pulsação da música. É o coração. Então a harmonia são os sons tocados ao mesmo tempo, como acordes que também são compostos de 3 notas. Irmãos, se você começar a estudar a música e a fé, você cai o queixo. Tudo na música, tudo na música volta a gente para Deus. Não tem nada melhor para você explicar a trindade do que um acorde. Porque é um acorde, né? Mas 3 notas diferentes. É um Deus, 3 pessoas. Conseguiu entender? Então você vai ver a triunidade de Deus em um acorde. Um acorde fala da triunidade de Deus. Um só em 3. 3 em 1. Um acorde é 3 notas, mas é um acorde. Então, o básico de um acorde são 3 notas. Mas é um acorde, amém? Fechamos aí? Fechou? Posso apagar? Não, então vamos lá. Só um minutinho então, Rafael. Pode copiar aí, eu deixo. Essa semana vai ser uma semana de muita unção. De muito poder. Nós vamos colocar primeiro a ideia da coisa, e depois nós vamos trabalhar isso aí. Porque primeiro você precisa entender do que nós vamos falar. Mas na hora que você vê isso funcionando, isso é como uma engrenagem. Louvor, a música e a adoração é como uma engrenagem que não para nunca. Na verdade, a mistura dos 3, louvor, música e adoração, faz com que o homem gere incenso. E o incenso é o combustível do trono de Deus. Então, através dessas 3 coisas, nós geramos o incenso. E o incenso é o combustível do trono de Deus. Amém? Pode apagar agora? Então você aprendeu. Acabou não? Só um minutinho ainda. Só um minutinho. Deixa o de cima aí. Então você aprendeu que o chefe da música no céu era quem? Jesus. Não, você aprendeu como? Lúcifer. Agora nós vamos colocar como realmente é. Porque quando a música nasceu, Lúcifer não existia. Quando nasce o louvor, Lúcifer não existia. Essas coisas nascem primeiro que ele. Amém? Então, o chefe da música no céu. Coloca aí o título. O chefe da música no céu. Vou ler aqui, amém? Você anota aí. Jesus é o maior músico de todos os tempos. Em qualquer instrumento e em qualquer extensão vocal. Jesus é o maior músico de todos os tempos. Em qualquer instrumento e em qualquer extensão vocal. Ele criou e projetou a música e estabeleceu regras de ritmo, harmonia e melodia. Vou falar de novo. Ele criou as famílias de instrumentos de corda, sopro e percussão. E fixou limites audíveis da voz e do ouvido humano. Jesus vai criar tudo isso.
Então Jesus é o maior músico de todos os tempos, anote aí. Em qualquer instrumento e em qualquer extensão vocal. Não tem jeito, não tem que pegar a teoria, na teoria tem que escrever. É depois que vem os Remy Fly, os Glória a Deus, aquele negócio. Em qualquer extensão vocal. Na verdade, Jesus vai ser o mais entendido em qualquer área. Ele criou. Lembra que nós lemos? Nós lemos aqui há 20 minutos atrás. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele. Conseguiu entender ou não? Então, quem entende de música não é Lúcifer, é Cristo. Agora, você vai ver na hora que nós vamos falar desse Lúcifer, irmão, você vai cair o queixo. Você vê o que Deus me deu. Eu passei a semana passada inteira debruçado na Bíblia atrás desse Lúcifer. Eu descobri até que Deus mudou de endereço no céu. E Lúcifer só foi mexer com a música na segunda casa. Ele só foi mexer com música. Porque Deus morava num lugar, e aí Jesus que coordenava tudo lá, né? Depois nasce Lúcifer, aí Deus entrega a coordenação pro cara, o cara faz besteira, mas ele fez besteira não foi com a música não, sabe? Com a música ele continua bom, né? Você assistiu o Rock in Rio? O cara continua entendendo da coisa. O pessoal escreve. A Bíblia diz assim, ó, vou dar só uma leve noção para você, olha como é que a Bíblia diz. Foi derrubada no inferno a tua soberba, com os sons dos teus alaúdes. Lá no inferno, lá para o inferno, ele foi, mas o dom foi com ele. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Pegou aí? Onde vocês estão? Em qualquer instrumento de extensão vocal, amém? Boa noite. Fique à vontade. Ele criou e projetou a música. Ele criou e projetou a música. E estabeleceu as regras. Ele criou e projetou a música e estabeleceu as regras do ritmo, da harmonia e da melodia. Tudo no céu, hein? Agora, o caminho para essas coisas chegarem na terra, você vai ver também que divertido de estudar isso. Fantástico. É revelação atrás de revelação, atrás de revelação. Eu penso que amanhã, depois de amanhã, nós vamos entrar em êxtase espiritual aqui. De tanta revelação que nos traz essa. Ele criou as famílias de instrumentos. Ele criou as famílias de instrumentos de corda. Sopro, percussão, e fixou os limites audíveis da voz e do ouvido humano. Os limites audíveis da voz e do ouvido humano. Pegou aí? Colossenses no capítulo 1. Abre lá. Vem, por favor, de vermelho. Entre parênteses. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Lê de novo, por favor. Preste atenção no que ele vai ler. Preste atenção no que ele vai ler. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele, diga nele. Nele. Irmão, nele é dentro dele. Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Visíveis e invisíveis. invisíveis. Sejam tronos. Até as criaturas. Sejam dominações. Sejam principados. Sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Essa parte é muito importante. Tudo foi criado por ele
e para Ele. Então presta atenção. Nunca passou pela mente de Deus que um dia a música fosse usada para aquilo que é mal, para aquilo que não edifica, para aquilo que não é bom, para aquilo que não é louvor. Nunca passou. A música vai virar entretenimento, porque ela vai passar pela mão dos cainitas, dos filhos de Caim. Irmão, vai sair Bíblia pelo seu nariz, assim, ó. Essa semana você vai ver. Essa semana você vai engolir Bíblia igual você nunca viu na sua vida. Amém? Amém. Então Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é sumo sacerdote. Então, Jesus é o sumo sacerdote e Lúcifer, um sacerdote. Hebreus 8, de 1 ao 5. Jesus, sumo sacerdote. Hebreus, põe entre parênteses aí de vermelho na frente. Sempre que você for pôr os versículos, põe de vermelho, tá? Hebreus 8, do 1 ao 5. Pode ler, Jacó? Hebreus 8, do 1 ao 5. O Borges está gravando as aulas e nós já vamos imprimir os CDs para no último dia você já ter os CDs da aula todinha. Para você levar, para você fazer seu trabalho. Aí nós arrumamos esse boxinho aqui, ó. Que é para você pôr os seus CDs aqui dentro. Porque você vai comprando as aulas, aí você vai pondo aqui dentro, ó. Aqui cabe 24 CDs. Entendeu? Aí você vai pondo aqui. Viu que legal? Se você comprar só a aula, os CDs da aula, é um preço. Aí se você comprar o CD da aula com o boxinho, é outro preço. Se você comprar só o boxinho, é R$20 o box. Ele é de metal, sabe? Não acaba fácil, não. O cara você tem que cuidar direitinho, né? Igual crente. Quem entendeu, diga amém. E também tem uma Bíblia ali, traz lá, Borges, enquanto ele escreve aí. Traz. Isso aqui não é nenhuma Bíblia, sabe? Não pode nem chamar de Bíblia. Isso aqui vai virar relíquia daqui a pouco. Eu tenho um amigo que também é um professor, que eu estudo com ele, e a gente é amigo, e ele fez isso aqui. Isso aqui é algo tremendo, 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 tremendo. Eu costumo dizer que eu brinco, né? O pastor que fez isso aqui, eu chamo ele de mestre dos magos. Irmão, o homem tem tanta revelação de Deus, igual eu nunca vi. Ele também tem uma escola, semelhante à nossa. Diferente só no preço, porque lá, estudar 3 dias com ele é R$1.200. Mas ele tem uma só. Nós vamos ter várias no Brasil todo, em nome de Jesus. Nós vamos abrir agora lá em Araputanga, no Mato Grosso, e também vamos abrir lá em Santo Antônio da Platina. Então, os irmãos, estejam em oração, que nós vamos abrir. Entendeu? E agora nós vamos abrir no final do mês, já em Cascavel. Então, assim, nós vamos abrir e vamos esparramar o Risa pelo país todo. Agora, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. Ele fez alguns exemplares dessa Bíblia e não vai fazer mais. Porque, na verdade, ele fez essa para captar recursos, para fazer a Bíblia Cronos, a Alfa e a Ômega. São outras 3 Bíblias que ele está lançando. Então, essa aqui, quem tiver isso aqui vai ter uma relíquia. Vai ser uma preciosidade. Ele comenta aqui o Novo Testamento, versículo por versículo. Só que assim, irmão, com uma revelação que você nunca ouviu falar. Isso aqui para um pregador, se custasse R$10.000, deixa eu te falar, eu vou falar de novo, para você entender. Se custasse R$10.000, os pregadores comprariam. Eu conheço pregador que já gastou mais do que isso para aprender Bíblia. Por exemplo, eu mesmo estou indo segunda-feira, lá em Campinas, só para ministrar, para dar aula para um pregador famoso. Porque os pregadores, irmãos, são assim, eles pagam caro para aprender. Então, olha bem, aqui você tem versículo por versículo. Eu vou mostrar aqui algo interessante. Mas, assim, não são comentáriozinhos, não, olha aqui. São revelações mesmo. Não é olha o comentário de um versículo. Você vai andar pela Bíblia toda com um negócio desse. Isso aqui é um instrumento fantástico. Fantástico. E eu peguei lá para ajudar ele, eu peguei 20 Bíblias lá. Lá em Cuiabá o pessoal já pegou 6, né? Eu passei em Cuiabá primeiro. Então eu peguei 20 Bíblias para vender e mandar ele o dinheiro para ele fazer a outra Bíblia. A nossa escola, o Risa, com a escola dele, nós temos uma parceria. Nós fomos lá, fechamos uma parceria, assinamos um acordo, porque o Risa
está crescendo muito rápido, em vista das outras escolas. Nós temos aí escola semelhante ao RISA, com 50 anos de ministério, que não tem metade da estrutura que nós temos. Então, assim, nós estamos crescendo muito rápido, então nós precisamos de professores. Então, nós firmamos um acordo lá para termos professores. E nesse acordo, ele passou 6 professores para nós. 2 com doutorado e 4 com mestrado em teologia. E nós temos mais os que nós estamos gerando. Então, irmão, daqui a pouquinho, nós vamos poder esparramar a RISA pelo Brasil inteiro. Com mais 6 professores, assim, já vai dar um up, né? E eu já tenho, assim, no meu relacionamento de amigos, mais 4 professores que já estão prontos, que já podem ministrar a qualquer momento no RISA. Então, nós vamos ter 10. Você vai ver como é que a escola vai desenvolver. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando por isso. Lê aqui, pastor Roberto, por favor. Passa aí o microfone. No 23, 31. Lê o versículo. 23, 31. É. Porque, se tais coisas fizeram ao madeiro verde, quais não se farão ao seco? Então, está falando em Lucas 23, 31, assim. Se tais coisas fizeram ao madeiro verde, o que não vão fazer com o madeiro seco? Para que um versículo desse aí significa para você, irmão? Agora olha o comentário. Depois de estar entre Moisés e Elias, agora estava entre eles 2 ladrões. Após ter sido vestido de roupas de gala dignas de um rei eterno, agora despido diante de todos, depois de ter manifestado o seu rosto glorioso como o sol, agora todos escondiam dele o seu rosto e o desprezavam. Aqueles 3 discípulos que o viram em glória, o deixaram. Ele estava só, contado com os malfeitores. Vai lá. O 32? Não, aqui. Tá, o 30? É que esse é desse. Ah, sim. Vai lá. Ah, sim. Se tais coisas fazem ao homem sem pecado, Ó. imagine... Não, já revela. Lê de novo o versículo, pastor. Quer? O 31, né? Isso, 31, olha lá. Porque se tais coisas fizeram ao madeiro verde, quais não se farão ao seco? Olha o comentário. Se tais coisas fazem ao homem sem pecado, O madeiro verde é Jesus. imaginem o que não farão ao pecador. Pegou ou não? Hã? Então ele já está falando que o madeiro verde é Jesus e o seco era Barrabás. Se entregasse Barrabás, imagina o que eles iam fazer com ele. Mas vamos lá, vai lá. O madeiro verde e inocente estava ali sobre o Gólgota. Ele faz referência à lenha que Abraão cortou na porta de sua tenda. Ó. Para colocá-la... Se você é um pregador, sabe onde você pode começar a pregar esse versículo? Lá. Lá em Abraão. É. Você lê o texto lá e começa. Um pregador pega um negócio desse aqui, irmão, e vou te falar, são mais de 10.000 mensagens aqui. Aqui, reveladas, são mais de 10.000. Um pregador com um negócio desse aqui, ele triplica. Porque o pregador vai pegar os comentários e vai fazer as mensagens dele. É algo assim fantástico, lê. Ele faz referência à lenha que Abraão cortou na porta de sua tenda para colocá-la nos ombros de Isaac, tipo de Cristo. A lenha era verde e foi tirada dos carvalhais de Manré. Gênesis 8:1. Dos carvalhais de Manré. Vai lá. Tipo da cruz de Cristo. Um carvalho pode atravessar centenas de anos e fala das gerações da fé de Abraão que participaram indiretamente do cumprimento da profecia messiânica ali no Gólgota. Abraão ofereceu madeiro verde, de maior valor e de grandes significados tipológicos. Pegou? Aquele madeiro verde que Abraão ofereceu já era Jesus. Aquele é um tipo de Cristo. Aí, como Jesus lia a Bíblia, ele disse: eu sou o madeiro verde lá de Abraão, e se essas coisas fazem comigo, imagina o que eles vão fazer a um madeiro seco, alguém que tem pecado. Posso dar uma que não tem aí? Posso te dar uma que não tem aí? O madeiro verde está falando também da viga da casa de Maria e de José, que eles tiveram que arrancar para pendurar Jesus. Porque a cruz de Jesus foi feita com a madeira da casa. Não tinha mais casa para morar. A cruz de Jesus foi feita com a madeira da casa de Jesus. Diga assim, por quê? Por causa do decreto de Ciro, lá em Esdras, que qualquer que se levantasse contra o templo, sua casa deveria ser derrubada, arrancado o madeiro da casa, a viga principal da casa, deveria ser feita uma cruz, ele deveria ser pendurado no madeiro. Levantado nele, crucificado nele. Pegou aí? Aí Jesus entrou no templo e falou assim, ó, derribai esse templo, em 3 dias eu o levantarei, falando do seu corpo. Os caras entenderam que ele falou que ia derrubar o templo e crucificar ele. Irmão, você encontra pastor que tem 20 anos de ministério e ainda não sabe por que Jesus morreu. É não, porque ele sabe que Jesus morreu pelos pecados. Isso todo mundo sabe, né? Agora, qual foi a acusação formal que eles apresentaram ao Estado romano para crucificar Jesus? Porque tinha que ser debaixo de uma lei, irmão. Como é que você mata um homem por assim? O Estado romano não se envolvia com religião. Tanto que chegava lá, ele falou que é o filho de Deus. O que os Pilatos falavam? Ah, eu não vejo motivo para matar ele.
Você quer falar que é o filho de Deus? Deixa aí. Entendeu? Mas quando eles acusaram ele de ter quebrado o decreto de Ciro, apresentaram 2 falsas testemunhas que disseram: ouvimos esse homem dizer, eu posso derrubar o templo. Aí prenderam ele. Agora, se eu te contar o motivo por que isso aconteceu, que você vai chorar. Por causa da segunda purificação do templo. Ele chegou lá e brigou com os cambistas. Porque os cambistas eram o seguinte: os sacerdotes, qual que é o trabalho do sacerdote? Você vem de todas as tribos de Israel, você vem de longe. Você só pode oferecer o sacrifício pelo pecado uma vez por ano, lá no templo. E os sacerdotes ficam lá esperando você. E os sacerdotes já são donos do seu dízimo e da sua primícia. Mesmo assim, eles acharam que era pouco dinheiro, e eles arrumaram mais uma forma de se enriquecer. Só que agora uma forma ilícita. Por quê? Porque você tinha que trazer para Deus um cordeiro sem mácula, certo? E o sacerdote tinha que avaliar o cordeiro, para ver se ele não tinha nenhum defeito. Quem entendeu? Então você vinha de longe trazendo seu cordeirinho. Chegava lá, o sacerdote avaliava o seu cordeiro e reprovava ele. Aí te mandava para casa de câmbio, por isso que chama casa de câmbio. Porque aí você ia pegar o seu cordeiro, que era ruim, e vender para o sacerdote. Porque quem comprava eram os cambistas, que tudo trabalhava para os sacerdotes. Aí ele comprava de você o cordeiro por R$10. E te vendia um cordeiro que ele falava que estava bom, por 50. Então o cordeiro virou, o cordeiro, posso falar? Jesus, porque o cordeiro você sabe que aponta para Cristo. Jesus virou uma moeda de troca. E hoje está assim, né? Jesus é uma... E qualquer que tenta purificar os templos disso, eles crucificam. Chega numa igreja e tenta acabar com a barganha para você ver. Tenta acabar com as negociatas dentro da igreja. Você te põe na cruz em 2 minutos. Então Jesus chegou lá e virou a mesa dos cambistas. E falou: bando de ladrão. Por quê? Porque as ovelhinhas do cara estavam boas. O cara vinha de longe com a ovelhinha boa, o sacerdote falava que estava ruim. Aí ele pegava e comprava de você e vendia para o outro. Comprava de você por 10 e vendia para o outro por 50. O que ele fazia? Dava um banho no cordeirinho. Só lavava. Conseguiu entender ou não? Então Jesus chegou lá e virou a mesa dos cambistas. Aí o sacerdote ficaram irado, falaram: vamos arrumar um jeito de matar esse cara. Vai acabar com o nosso comércio. Porque os sacerdotes não ficaram contentes com as pregações de Jesus, né? Endemoniaram. Mas eles só quiseram matá-lo quando mexeu no dinheiro. Enquanto não mexia no dinheiro, estava tudo em paz. Foi só mexer no dinheiro, deu problema. Diga ai, 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 ai. Então, isso aqui é uma ferramenta. Eu não chamo nem de Bíblia. Porque isso aqui... Porque isso aqui é uma revelação poderosa. E é um instrumento de pregação. Amém? E assim, ó, o professor Alderi, doutor em teologia, ele vai estar ministrando aula aqui com a gente, ainda esse ano. E você vai ver que bênção. Então eu trouxe para ajudar ele. A Bíblia custa R$140. Tanto no site dele, como aqui. A diferença é que no site você vai ter que pagar ainda o frete. Você já tinha até olhado, né, Borges? Quanto que é lá no site? R$140. Eu não tenho nenhum real de lucro, não. Eu trouxe mesmo, foi para abençoar, para sair a Bíblia Ômega e também a Bíblia Cronos, que eu já estou doidinho para ler. Porque essa daqui eu já devorei. Ele já autografou uma para mim, eu já devorei. Mas assim, bom, fantástico. Vou te mostrar aqui uma coisa, só para você entender. Pregador. Ó, eu vou ler Mateus capítulo 1 aqui, só para você ver assim, ó. O pregador, aqui, ó. Mateus no capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou ler, como está aqui. Já vai dando o significado dos nomes, olha bem. Livro da geração de Jesus. Jesus quer dizer, Jeová é salvação. Cristo, ungido, filho de Davi, amado, filho de Abraão, pai de uma multidão. Abraão gerou Isaac, riso. Isaac gerou a Jacó, suplantador. Jacó gerou a Judá, seja louvado. Com isso aqui, um pregador já põe uma igreja de cabeça para baixo. Porque olha bem o que um pregador pode fazer. Olha o que o pregador pode fazer. Quando Jeová, que é a salvação, enviou o ungido, que é Cristo, para a vida do amado Davi, que é você, você se tornou como Abraão, um pai de uma multidão. Então seu coração se encheu de riso, como Isaac. E ainda que o inimigo tenha tentado te suplantar, você louvou o Senhor, como Judá. E aí eu vou continuar lendo aqui. Judá gerou a Tamar, que é uma palmeira, que ainda que o vento sopre, nunca vai se quebrar. Judá gerou também a Farés, que é brecha, que ainda que o inimigo te persiga, Deus sempre vai colocar uma brecha para você. E também a Zerá, que é nascente, porque Deus sempre vai fazer renascer renovos na sua vida.
Feres gerou Ecrom, que é fechado, Ecrom, Arão, que é alto, e aí vai. Você tem todos os significados de todos os nomes na Bíblia. Você tem um negócio errado aí, pastor. Está escrito Palmeiras, tinha que estar Corinthians. Tinha que ter um corintiano. Arão gerou Abinadab, da família do príncipe. Abinadab a Nasson, encantador. Nasson a Salmão, vestuário. Irmão, os nomes todos têm significados. E se você ler só os nomes, você entende a mensagem. Se você ler os nomes em sequência, ele vai te contar uma história, os nomes. É algo incrível, irmão. A Bíblia é algo apaixonante, olha bem. Salmão gerou de Raabe, que é largo, a Boaz. Nele está a força. Boaz gerou a Ruth, amiga. Ruth gerou a Obed, que serve. Obed gerou a Jessé, que quer dizer abastado. Jessé gerou a Davi, amado. Davi gerou a Salomão, pacífico. Salomão gerou a Urias, luz do Senhor. E aí vai. Tem todos os nomes. Olha que é fantástico. O negócio desse aqui, o pregador faz um estrago. Nota aí, amor, o pastor Roberto, ele vai ficar com essa. Vamos lá? Vamos continuar? Você entendeu aqui? Lê aí então, Jacó. Aqui, eu leio aqui. Hebreus 8, lê aí, pastor Roberto. Hebreus 8, do 1 ao 5. Ora, Jesus, sumo sacerdote, amém? a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Meu Deus. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, na verdade, Lúcifer era só um modelo de Cristo. Mas como ele não conhecia Cristo, ele não sabia que ele era modelo, ele achou que era o original e tentou assentar no trono que não era dele. Ele era uma cópia perfeita. Ele era o selo da perfeição. Ele era uma cópia perfeita, mas é uma cópia. O tabernáculo de Moisés é perfeito, mas é uma cópia. A igreja é perfeita, mas é uma cópia. Nós somos perfeitos, como o santuário de Deus, o Espírito Santo habita em nós, mas somos cópia. Porque, na verdade, Deus está em um santuário celeste que não foi feito por mãos de homem. E quando a Bíblia... E assim, ó, deixa eu contar para você. Porque a ignorância nunca tem limite. Mas deixa eu contar para você. Quando a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, não está falando que Deus não habita aqui, onde está a parede, e só habita aí em você. Porque você não foi feito nem pela mão, né? Você sabe pelo que você foi feito, né? Então, só para você entender. Quer dizer, pior do que as mãos são mais nobres. Claro, mais honrada. Porque a Bíblia fala que todos os órgãos encobertos são desonrosos. E os que não precisam ser cobertos são honrosos. Por isso que o judeu sempre chega com o kipá na cabeça perto de Deus. Porque se você tem cabelo na cabeça, significa que a sua cabeça está em desonra. Deus colocou o cabelo para esconder a desonra. E aonde nasce cabelo no seu corpo tem desonra. Então Deus cobre o que é desonrado. E aquilo que tem honra, ele deixa aparecer. Isso quem escreveu foi Paulo, na carta aos Coríntios. Talvez os irmãos não estão lembrados dos membros decorosos e indecorosos. Que Deus cobre os que não têm decoro. Está conseguindo entender ou não? Os carecas como nós, temos que chegar diante de Deus com a cabeça coberta. Agora, nossa cabeça ela é coberta por um selo, que é o Espírito Santo. O judeu tem o kipá porque não tem o selo. Mas mesmo com o selo, por exemplo, você nunca vai ver na Bíblia manifestar a honra a uma mulher sem cabelo. Mulher sem cabelo na Bíblia sempre é desonra, desgraça e vergonha. Mulher não pode fazer voto de rapar cabelo. Isso não é voto. Isso é desgraça. Não, é sério, irmão. Isso não vai trazer bênção para você. Isso vai destruir o seu ministério. Nunca faça esse voto, irmã. Pois é, nunca faça. Nós temos aí, como exemplo, né, um ministério gigantesco de uma mulher aí que sumiu, desapareceu do mapa. Porque ela rapou o cabelo. Não, lembrou? Depois que ela rapou o cabelo. Acabou, sumiu, acabou o ministério da mulher. Nunca faça isso. Porque isso é totalmente desonroso. Mas quando a Bíblia diz, então, que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, quer dizer que ele habita num templo que não é obra desta criação.
é um templo que ele mesmo edificou. Está conseguindo entender ou não? Hã? Mas a presença de Deus em todos os tipos de santuários é verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. E aqui, irmão, você está no Risa. Então você vai aprender Bíblia. Eu vou te ensinar o que a Bíblia ensina. Então presta atenção. Lá no tabernáculo de Moisés, tinha a arca. A arca é Deus. Mas a presença verdadeira de Deus estava nela. Tanto que ela matou, ganhou guerra. Deus habitou ou não habitou no tabernáculo de Moisés? Deus não habitou no tabernáculo de Salomão? Olha bem. Quando Jesus vai fazer a purificação do templo, olha o que ele falou. A casa de meu pai, que deveria ser casa de oração para todos os povos, foi transformada em um covil de ladrões. Ele não estava se referindo a pessoas, ele estava se referindo ao prédio. E ele disse, esse prédio aí de pedra é casa do meu pai. Deus mora lá, não. Quando Maria vai buscar ele, olha o que ele disse. Por que me procura? Você saberia que eu estaria na casa do meu pai? É uma visão. É assim, irmão, nós podemos ter quantas visões quiser, mas nós vamos ficar com o que a Bíblia diz. Agora, o que nós precisamos ser é maduro, né? Por quê? Porque você vai aprender um negócio desse, concorda comigo que nem todo mundo sabe, pastor? E quando você já perceber que a outra pessoa não sabe, irmão, seja sábio, se cale. Porque o sábio se cala. E a Bíblia diz que até o nécio, quando se cala, se faz passar por sábio. Quer dizer, não dá para você esperar que uma pessoa que não sabe te entenda. Você que sabe é que tem que entender ela. Mas você quer inverter as coisas. Conseguiu entender ou não? Mas eu vou dar um parênteses aqui nesse nosso momento aqui, para te dar isso aí. Porque o Espírito de Deus está me mandando. Não sei porquê, mas ele está mandando, então eu vou te dar. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Olha bem. O templo, que Jesus disse, a casa de meu pai se tornou em covios, é o templo de pedra. Jesus disse, essa é a casa do meu pai habita aí. Deus disse, eu habitarei no meio de vós, falou para Salomão, e ouvirei toda a oração que se fizer neste lugar. E sabe o que Salomão disse? Deus escolheu habitar na escuridão. Vou ler o texto bíblico, está escrito assim, ó, Deus escolheu habitar nas trevas, no Santo dos Santos. Porque tinha luz no lugar santo, que é do candelabro. Tinha luz no pátio, que é do sol. Mas no Santo dos Santos não tem luz nenhuma. Mas Deus escolheu morar lá, diga assim, por quê? Deus não tem problema com luz, irmão. Ele é luz. Não precisa de candelabro, nem de vela. Eu lembro da minha mãe que acendia a vela funcionando. Eu falei, mãe, se esse cara precisa de luz, já está ruim, né? Deus é luz. Quem entendeu? Diga amém. E o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, que nós vamos falar, é o primeiro teólogo da igreja. O primeiro a sistematizar a nossa doutrina. O primeiro compêndio de teologia sistemática são as cartas paulinas. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe o que ele disse? Quando vos reunis na igreja, não é para a ceia do Senhor. Vou ler de novo, ó. Quando vos reunis na igreja. Ele não está se referindo à pessoa, porque ninguém se reúne dentro de outro, né? Ele está se referindo ao local. E ele está chamando o local, o prédio, de igreja. Quando vos reunis na igreja, está conseguindo entender? Então, o apóstolo Paulo encarava o prédio, pastora Val, o templo, ele encarava aquilo como sendo igreja. Também. Entendeu? Agora, teologicamente, o que eu vou explicar para você? Existe um mistério. Como é que nós começamos o culto? Nós abrimos o culto como? O que está tudo errado, né? É só religiosidade. Porque o culto começa, claro, ler o texto da Bíblia, fazer orações, é coisa de tradição religiosa. Porque, na verdade, o culto começa com louvores. Quando nós fazemos o louvor, através da música, nós vamos atrair a presença manifesta de Deus, certo? E essa presença manifesta de Deus vai gerar a adoração espontânea. Concorda? Diga amém. Então essa é a didática. O louvor através da música atrai a presença manifesta de Deus. Quando essa presença chega, a adoração é espontânea. As pessoas vão curvar. Isso é espontâneo. Quem entendeu? Diga amém. Pronto. Agora escute. Aonde Deus se manifesta, nunca mais será o mesmo lugar.
Não pegou, né? Porque, irmão, o Monte Sinai era santo? Não, até porque o Monte Sinai, na época de Jesus, pertencia à Arábia. Era dos árabes. E os árabes são filhos dos 12 príncipes, porque de Abraão nasceu Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó 12 tribos, né? De Ismael, 12 príncipes. Então de Abraão nós temos 12 tribos, de Ismael 12 príncipes. E os árabes são os príncipes. Filhos de Ismael. Gente boa. São filhos de Esaú com os filhos do incesto de Ló. Com os filhos que Ló teve com as próprias filhas. É um pessoal normal. Gente boa, no último. Com louvor. Porque a presença não manifestou. Por isso que precisa que a presença se manifeste. Porque reverência não é uma coisa que eu posso pedir. Está conseguindo entender? Reverência é uma coisa que é estabelecida mediante a autoridade e presença daquilo que se manifesta. Então eu não preciso pedir reverência num fórum. Lá você sabe que tem um juiz, você já vai ter reverência. Então, quando a pessoa enxergar Deus, a reverência vai acontecer. Mas tem que enxergar Deus. E ela só vai enxergar Deus porque Deus sempre vai estar. Mas só vai enxergar Deus quando ele se manifestar. Quem entendeu? Diga amém. Mas olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse para Moisés. Moisés, depois que ele se manifestou, porque Deus já estava no Sinai, ou não estava? Mas Moisés passou a primeira vez e não viu, só viu na volta. Porque na volta Deus se manifestou na sarça. Aí que ele falou para Moisés? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está agora é Terra Santa. Claro, Deus se manifestou, o lugar se tornou santo. E lá Deus manifestou, irmão, e o lugar se tornou santo já na primeira vez. Uma manifestação só foi necessária para que o lugar se tornasse santo. E Jericó, que é uma terra maldita? Porque Jericó é a cidade de dízimo, né? Você sabe disso? Jericó é o dízimo do povo na cidade. De todas as cidades que eles conquistaram, Jericó era o dízimo. Ai era a primícia. Então eles não podiam pegar nada de Jericó. Aí Acã foi pegar lá aquelas coisas e aquilo é anátema. Porque tudo que é dízimo é anátema. Se você ficar com ele, vai amaldiçoar tudo, vai pôr tudo a perder. Conseguiu entender ou não? Então olha bem. Jericó é uma terra amaldiçoada. Tanto que os judeus até hoje evitam Jericó. Mas o dia que Deus apareceu lá, como príncipe dos exércitos do Senhor, para Josué, sabe o que ele falou? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está agora é Terra Santa. E vai lá para você ver, é santa até hoje. Então, como é que você diz que Deus se manifesta no mínimo, irmão, 2 ou 3 vezes por semana no mesmo lugar e o lugar não é santo? E não requer reverência? Chega ao ponto máximo da incoerência. Então, outro dia eu estava na igreja lá, em Cuiabá, na minha igreja lá em Cuiabá, como nós temos a visão dos vencedores e a visão, né, do Otmani, toda aquela coisa. Então, nós compramos um pacote fechado, né? Vem com tudo. E vem com essa visão de atemplista. Né? Então, eu nunca subi lá no altar para despregar, que nem é meu papel. Mas, eu como pastor, sempre falo para ele, isso não está certo, isso biblicamente está errado. E também dou as minhas aulas, e a gente discorda nesse ponto e caminhamos junto. Em perfeita harmonia, e nunca tivemos problema por causa disso. Entendeu? Mas olha bem, lá, por exemplo, outro dia eu peguei a pastora falando para as meninas assim, olha, vocês estão vindo com a roupa muito curta, que não sei o quê, e que papapá, porque aqui não é lugar disso. Eu falei assim, mas como não? É porque é só um prédio. Isso aqui e o shopping não tem diferença nenhuma. É só um prédio. Quer dizer, se usar a roupa curta vai ferir esse prédio que você está chamando agora é templo, né? Na hora de pedir a roupa ficar maior, é templo. Se isso vai ferir, então ela não tinha que usar essa roupa nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque ela vai ferir o primeiro templo que é ela. Ela não podia usar aqui, nem em casa, nem em lugar nenhum. Se não pode usar porque fere o templo, não pode usar em lugar nenhum, porque ela é o primeiro templo. Então, viu como é que entra em contradição? Se você disser que sua igreja é só um prédio, então depois você não pode pedir essas coisas. Porque, irmão, em um prédio, você vai do jeito que você quer. Depois você não pode impedir o menino de comer skinny lá dentro, de jogar papel no chão, porque é só um prédio. Você não pode impedir ele mais de correr, porque é só um prédio. Entendeu, irmão? E num prédio, essas coisas não são problema, não. Quem daí diga amém? Claro, então o prédio, apesar de ser só um prédio, a presença de Deus está ali. Deus se manifestou lá. O lugar se tornou santo, requer reverência. Você não pode entrar de qualquer jeito, não pode sentar de qualquer jeito, não pode falar qualquer coisa. Irmão, na presença de Deus você tem que tomar cuidado até com o que você fala. Então, aí está a prova de que se fosse só um prédio não ia dar diferença nenhuma. Né? Então assim, o que eu fico? O que vocês devem ficar? Fique com a palavra do apóstolo Paulo. Olha o que ele disse.
ouvir de tudo. Retém o que é bom. Entendeu? Porque, olha bem, eu estou falando aqui porque você pode contar nos dedos quem não é da comunidade, né? Mas eu vou falar aqui só para o pessoal da comunidade, porque eu com o Bispo Júnior temos uma aliança. E a igreja nossa mentoria a igreja de cá. Então presta atenção. Deixa eu falar para vocês. Ser bem claro para vocês. O que acontece? Nós temos uma visão, certo? Que é uma visão de multiplicação, de crescimento de igreja, de palavra, de entendimento bíblico, que é uma bênção, certo? Que é o que nós transmitimos para vocês, que tem sido uma bênção na igreja, tem ou não tem? Agora o que acontece? É em tudo que nós acertamos? Não. Agora, sabe o que mais me agrada nessa visão da vinha? É que é o seguinte, para você ser da vinha, você pode ser membro da vinha, e nem por isso você precisa deixar de ser batista. E nem a comunidade vai precisar deixar de ser comunidade, e nem o assembleano vai poder deixar de ser assembleano. Entendeu? Porque a vinha é uma associação de igreja que ministra pastores e líderes para o crescimento da igreja, sabe? Então não tem nada a ver com perder a nossa identidade. Então, a identidade da igreja precisa ser preservada. E o que é bom, e os marcos antigos, eles não podem ser removidos. Entende? Então, para eu pregar que uma pessoa é templo do Espírito Santo, eu não preciso, junto disso, pregar que o prédio da igreja não tem nenhuma importância. Se faz desnecessário. Basta eu pregar, você é templo do Espírito Santo. Para valorizar esse, eu não preciso desvalorizar o outro. Conseguiu entender? Pegou ou não? Essa é a minha posição com base na Bíblia. Agora, quando alguém te falar que o prédio da igreja não significa nada, fala, me mostra na Bíblia. Aí eles vão dizer, você é templo do Espírito Santo. Tudo bem, mas isso não é argumento para desvalorizar o outro. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Sabe o que eu aprendi na vida? Que desde criança, irmão, desde criança, nós somos levados, induzidos a tomar decisões, já não é? Olha para você ver, tanto que o negócio é forte. Você era criança e você foi e perguntou uma coisa para seu pai te deu uma palavra, você perguntou para sua mãe te deu outra. Foi ou não foi? E as duas pessoas, tanto o pai como a mãe, são pessoas de confiança, que te amam, que querem o que é bom para você. Porém, as duas têm criações diferentes, visões diferentes. E você teve que decidir por uma. Claro, e na vida é tudo assim. Porque na vida, irmão, desde criança nós aprendemos a ouvir muitas vozes. Vamos nomear algumas, só para você ter noção. Quando você era criancinha, muito pequeno, a primeira voz que você ouviu foi a voz da mamãe. A gente ouve primeiro a voz da mãe, depois a voz do pai. E olha bem, você cresce um pouquinho, te mandam para a escolinha. Aí já tem uma professora lá que fala na sua vida também. Meio período. Tem uns que ficam o dia inteiro, né? Aí você vai conhecendo os amiguinhos da turma, e cada um começa a falar uma coisa diferente que cai de casa. Você cresce um pouquinho mais, em vez de um professor, agora você vai ter um monte. Cada um falando uma coisa diferente. Está conseguindo entender ou não? E você vai ter os seus amigos, e aí o seu relacionamento, né? Seu namorado, namorada, corte, ou marido, ou esposa, que também vai falar na sua vida. Né? E depois vai ter o trabalho, e vai ter tanta coisa falando, televisão, e olha o tanto de vozes. Agora a pergunta é, para qual de todas essas você vai dar ouvido? Eu resolvi dar ouvido para essa. Para mim está escrito aqui não está, não é. Ponto. Cada um tem que escolher para onde vai dar a voz. Então, irmão, mas a visão ensina isso. Mas fulano de tal diz aquilo. Irmão, para mim isso tudo não interessa. Para mim interessa o que diz a Bíblia. Com o que diz a Bíblia eu fico. Agora, nem por isso eu vou desmerecer a opinião do outro. Entendeu? Eu ouço tudo. Agora, eu só retenho o que é bom. O que não, eu deixo passar. Pegou, irmão? Pegou? Porque tem gente que é imaturo. Então, o pastor Roberto, ele é professor de uma faculdade de teologia. Você acha que a minha teologia bate 100% com a dele? Não, em muitas coisas ele discorda de mim. Se eu for ouvir ele, você acha que eu vou concordar com tudo que ele vai falar? Não, não vou, porque muitas coisas nós vamos discordar. Agora, eu preciso entender. Ele é um homem preparado para falar. Eu preciso ouvi-lo. Por quê? Porque de tudo que ele vai falar, ele pode até errar em alguma coisa, mas ele vai acertar muito. Foi preparado para isso. Conseguiu entender ou não? E naquilo que eu entender que ele erra, eu e ele é diferente, nós somos amigos. Porque aí nós podemos conversar um com o outro, igual eu com o pastor Christian. Eu e o pastor Christian temos um relacionamento muito aberto. Ele sabe de tudo que eu não concordo na igreja. E eu não concordo, irmão,
e apresento os motivos da minha discordância e continuo submisso. Porque a submissão não passa de concordar com tudo que o outro fala. Não é por aí. Eu sou submisso à igreja, nunca subi no altar da igreja para pregar o contrário do que a igreja prega. Porém, eu discordo de muitos pontos e apresento todos eles. Então lá na igreja apresenta a criança. E muita coisa, o pastor Cristian é um cara bom, que é muito novo. E muita coisa a igreja mudou, né, amor? Mas muita mesmo, muita. Por exemplo, o negócio das ofertas do dízimo, que lá eles não oravam para as pessoas quando eles levavam, não. E eu fui lá e Deus me deu graça, eu ensinei eles, tem que pôr a mão em todo mundo. O pastor Cristian aprendeu uma vez só, nunca mais parou. Toda vez que dizime a oferta lá, primeiro vem o dizimista, eles põem a mão, oram, depois vem o ofertante, eles põem a mão e oram. Ora por todo mundo, põe a mão nele e liberando bênção. As entradas da igreja dobraram. E vai lá ver o povo. Irmão, eu viajei para cá, voltei lá agora semana passada, preguei no domingo passado lá, né? E o povo tudo ia trocar de carro de novo. Eu falei pro meu bem, amor, né? Eu tinha que ter ficado lá. Todo mundo trocou de carro aí. Por quê? Porque a igreja vai prosperando. E assim, é notório lá, a igreja nossa lá, que o pessoal hoje tem muito mais condições financeiras do que há 3, 4 anos atrás. A quantidade de carro que a igreja tem hoje é fora de lógica. Então assim, o povo da igreja prosperou. Tanto que tiver que comprar casa no fundo da igreja, derrubar as casas do fundo da igreja, para poder fazer estacionamento para os carros. Eles estão derrubando casa para fazer estacionamento. Vê que a igreja tem dinheiro sobrando assim. Isso para mim, irmão, é abundância de dinheiro. É bênção de Deus. Você comprar uma casa e jogar no chão só para parar carro? Tem que estar com a grana ou não tem? Então, lá a igreja está fazendo isso. Então, olha a bênção, a prosperidade, mas aprenderam. Então, existem muitas coisas que precisam ser aprendidas. Entendeu? Diga amém. Você não pode ser radical com nada, irmão. Sempre procure um meio termo. Ser equilibrado. Ah, o óleozinho. Vai implicar com unção agora, irmão? Tem gente que implica com unção. Vai implicar com unção? O óleo está na Bíblia. Vai arrancar ele da Bíblia? Pois é. Pegou aí? Quem pegou? Amém. Vamos definir o louvor? Vamos lá? Espera aí. Nós já definimos o que é música, amém? Ficou claro o que é música? Agora, o que é o louvor? Essa definição das coisas é um pouquinho mais difícil. Mas se você é um pouquinho mais assim. Não, é um pouquinho mais. Vamos falar assim. Menos prática, mais teórica. Então, tudo que é teoria é um pouquinho mais enjoadinho, né? Mas nós temos que aguentar. Vamos vencer isso aí. Aí depois amanhã, depois nós vamos fazer o aviãozinho. Fui pregar na igreja outro dia, o povo foi todo assim. Eu falei, o que é isso, meu Deus? É um som do aviãozinho. Tem? O que é o louvor? O louvor é a exaltação, a glorificação de Deus. Então, presta atenção. O louvor, ele não precisa de música para existir. Na verdade, ele existiu primeiro que a música. A música vai nascer por causa do louvor. O louvor nasce por causa de Deus. Porque existiu... Como que o louvor vai nascer? Abre a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 8. Irmão, essa daí já merece um prêmio, hein? Porque os caras levaram uma vida inteira para entender isso aí. 8. Nós vamos ver o nascimento do louvor. Deus habita no meio dos... Tem gente que acha que ele habita no meio da música. Mas ele habita no meio dos louvores. Tem muita música que não é louvor. Vou te contar uma música que não é louvor? Vamos lá? Canta para nós aí, Jacó. Restitui. Canta. De quem? Então continua. Vai lá. Para quem? Continua. Fim de quem? Vai lá. Quem é que tem que levantar? Para quê? Para clamar. Restitui. O que é de quem? Vai lá. Sara quem? Então, olha pra você ver. Essa música aí até agora só falou de mim. O centro da música é o homem. Então isso não é louvor. Isso não é louvor. Isso é uma oração cantada. Isso vale? Vale, mas não para iniciar o culto. Que hora que é a hora de cantar essa música aí? No final do culto. Porque aí Deus já se manifestou, Deus já falou, agora você vai clamar. Você vai falar com ele. Fala, Deus, olha para mim. Olha para mim. Traz de volta o que é meu. Saramê.
entra na minha casa, sai na minha vida, só eu, entendeu? Como é que é? Então, isso não são louvores. Você pegou? Estas músicas não podem trazer a presença de Deus manifesta. E não trazem. Mas uma vez que a presença se manifestou, essa música vai te dar prazer. Você vai falar com Deus assim, ó, face a face. Entendeu? Pode falar lá. Deveria. Isso aí é uma música que é para você ouvir lá no seu quarto. Entendeu? Olha o que o ministro de louvor, a ideia do ministro de louvor. Ele vai para a igreja, ele sai da casa dele, vai para a igreja pensando assim, vou adorar a Deus. Está tudo errado, né, irmão? Porque o ministro quer trabalhar. Quem vai adorar é o povo. Né? O irmão vai trabalhar. O irmão, quando quiser adorar, tranca a porta do quarto e adora. Curva lá. Porque não dá para você ficar de joelho prostrado no altar, que você tem que tocar, tem que cantar. Senão você vai fazer igual aqueles caras lá que ficavam de costa pro povo, lembra? Eu briguei com Deus lá na Lagoinha, nunca mais voltei. Nem me chamaram para pregar mais lá. O cara virou de costa pro povo, fazer louvor. Eu cutuquei, né? Amigo, o que é isso? Ah, pastor, o povo não está preparado para louvar. Eu falei, e aí? Aí nós damos as costas e adoramos. Assinou a carta de incompetência, né? Porque o trabalho do levita é levar o povo a adorar. Se ele desistiu, acabou de falar, não dou conta. Quer dizer, não dou conta de fazer o meu trabalho. Então cai fora, meu irmão. Pede para ir no banheiro, disfarça e não volta. No mínimo. Não entendi, como é que é? Pois é, é por isso que... É por isso que nós temos que sempre ter um líder, que é líder de líderes. E esse é que vai falar, porque esse vai ser preparado para isso. Porque num lugar onde todo mundo fala, não pode dar certo. Porque senão você vai instalar dentro da igreja a democracia. E na igreja se chama teocracia através de um ministro. É Deus governando por meio de um ministro. Um ministro. Está conseguindo entender ou não? Então, mesmo nos lugares onde Deus governa pluralmente, que é, por exemplo, na igreja nos 5 ministérios, não tem os 5 ministérios? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre? Mas Deus levanta o bispo, que vai gerenciar isso aqui. Porque sempre tem que ter o príncipe dos príncipes. Alguém que vai ditar as regras. Que vai dizer, não, é assim que se faz. Vai lá fazer. Então, Davi colocou 24 turnos de sacerdote, 24 horas por dia, ministrando a Deus com música. Só que só ele falava que música que ia tocar, irmão. Então tem que ter um líder, que é o líder. Então se a igreja tem 20 ministérios de louvor, tem que ter o líder dos 20. Cada um tem o seu, mas tem que ter um que lidera sobre os 20. Está entendendo ou não? Porque aí esse líder é que vai intervir. Ele é que vai dizer, nós vamos fazer louvor. E ponto final. Mas eu entendo o ministro. Sabe o que é, pastor Roberto? Aqui, normalmente tem uns ministros que, de uma forma assim, sobrenatural, quebrando todo o padrão, ele ora antes de sair de casa. Tem uns que é assim. E aí ele já chega na igreja tão quebrantado que ele já quer orar. Entendeu como é que é? Que ele vai quebrantado mesmo. Tem uns que é assim. Tem uns que é assim. Você acha uns assim? Aí ele chega lá quebrantado. Então, como ele já chega cheio, ele quer já falar com Deus, pôr para fora o que está dentro dele. Só que ele não entendeu que o cara que está chegando lá está vindo uma feijoada do almoço de domingo. Onde tinha a família dele tudo bebendo cerveja e um monte de gente falando palavrão. E aquele cara não está no mesmo espírito dele. Por isso o louvor. Porque vai gerar uma busca. E deixa eu te falar uma coisa. Em muitos cultos, nós vamos fracassar com essa busca. Porque vai ter muito culto que não vai vir. Você fala assim, por quê? Porque o povo não está acostumado a buscar, a trazer a presença. Então Deus vai gerar, ele vai gerar, quando você começar a querer fazer certo, ele vai gerar o quê? Uma prova. Para saber se é isso mesmo que você quer. Porque uma vez que você trouxer essa presença aí, irmão, uma vez que você pegar isso aí, você virou um toque no altar, você virou um André Valadão, você virou, entendeu? Você vai virar um desses grandão. Porque você vai ter algo que ninguém tem. Você aprendeu uma coisa, que quando você pisa no altar, você sabe fazer Deus descer na terra. E pronto, irmão, quebra tudo. Em qualquer lugar que você for, você vai conseguir fazer isso. Só que Deus não vai te dar isso de mão beijada. Porque o que Ele tinha que te dar de graça, Ele já te deu, que é a salvação. Então isso vai ter um custo. Engraçado que tem muitos até dos grandão que depois esquecem disso e acham que é eles que são. Pronto, tem muitos dos grandes que depois esquecem disso. E acaba que vai caindo, né? Mas olha que engraçado, olha que tem fantástico, olha que fantástico. Olha que fantástico, só para você entender. Quando nós somos levados a jejuar,
Você pode ver que você vai jejuar um dia, não vai acontecer nada. Você vai jejuar 2 dias e não vai acontecer nada. Irmão, só vai começar a querer acontecer qualquer coisinha a partir do 3º dia. Porque aí de fome você começa a ter alucinações. Não, é ou não é? 3 dias com fome você começa a ter alucinações. Só que você também fica mais sensível para que o Espírito de Deus possa te mostrar coisas. Então você vai ver que jejum eficiente é o que passa de 3 dias sem comer. O resto, irmão, para mim, e no meu ponto de vista, só no meu, se não está na Bíblia, é perca de tempo. Ah, perdão. Porque não acontece nada. E não acontece mesmo. Não acontece nada. Fala pra mim, acontece? Agora vai ver aquele pessoal que jejua muito. Nunca você volta de um jejum desse igual. Nunca. Eu lembro que quando eu fui batizado com fogo, isso é uma experiência que pouca gente viveu, naquela época então nem se fala. Irmão, eu tinha feito um jejum de 7 dias. Irmão, sua vida nunca mais é a mesma. Quer dizer, pode falar o que quiser de mim. Agora, irmão, em mim há uma unção que em poucas pessoas eu vi. Eu consigo segurar uma igreja, irmão, 12 horas falando, 8 horas. Quem é que consegue não entender isso? Isso é uma unção que Deus me deu, num dia que eu fui para um jejum. Eu estou achando, irmão, que eu estou vivendo que é jejum até hoje. Claro que é um jejum especial. Eu ganhei coisas especiais nesse jejum de 7 dias, sem comer, sem beber nada. Irmão, você fica atordoado. Mas você ganha coisa muito especial, porque você é levado a uma dimensão diferente. Você vai em outra dimensão, literalmente. Tanto você volta, pô, esse cara deve ser doido, no mínimo doido. Porque você vai ser levado à dimensão de Deus. Olha, Jesus jejuou 40. Pensa. Quanto tempo vivendo as coisas de Deus? Irmão, imagina o jejum de Paulo. Aí sabe o que o povo quer fazer, pastor? O jejum de Daniel. Cheguei na casa de um pastor outro dia, agora estava hospedado na casa dele. Ele está no jejum de Daniel. Qual é o jejum de Daniel dele? Eu só estou comendo carne e salada. O que você tirou, pastor? Não, tudo o resto, tudo, que tudo. O arroz, o feijão. Foi que difícil, né? Fazer regime, né? Eu não concordo. Que difícil ficar sem arroz, sem feijão, né? Com uma picanha na sua frente e uma saladona. Quem quer lembrar de arroz, irmão? É um jejum, né? Estou jejuando, irmão, de Coca-Cola. Isso não é jejum, isso é pecado. Equivocado. Ó, primeiro, o jejum, não é eu que estou falando não, é o Aurélio, viu? É não comer. Senão você vai ter que brigar com o dicionário. Jejum é não comer. Se o irmão comer, já não é mais jejum, irmão. Se o irmão tomar um suquinho de caju, já não é mais jejum. Se o irmão fizer uma vitamina de abacate, acabou seu jejum, irmão. Estou jejuando, pastor, estou tomando só vitamina. Não, para o médico o povo faz direitinho, só em Deus que a gente quer passar a perna. Um propósito, a Bíblia não chama de jejum. Quem chama de jejum é o povo, é a igreja. Porque a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a comida do rei, que era consagrada a ídolos malignos. Olha a diferença. Então eu vou colocar no meu coração o propósito de não comer acarajé, porque eu sei que isso é consagrado a demônio. Foi isso que Daniel fez. Água pode. Não pode, você pode fazer um jejum de 12 horas, claro que pode. Um dia 24, só estou te dizendo que não vai dar resultado como um jejum que você vai aí 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a pior parte de se entender, porque o jejum não pode gerar sacrifício no meu corpo. Sacrifício só fora do corpo. Diga, sacrifício? Só fora do corpo. No corpo não, por quê? Porque todo o sacrifício foi feito no corpo de Cristo. Você não pode sacrificar, porque senão você e aqueles caras que ficam batendo aqueles chicotinhos nas costas para sangrar, estão fazendo a mesma coisa, né? Conseguiu entender ou não? Vamos lá. Então, louvor é exaltação e glorificação de Deus. Então, o louvor existe primeiro que a música, ele nasce em um período chamado pré-princípio. Antes do princípio. Porque diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Quem entendeu? Diga amém. Quem aí trabalha? Alguém trabalha em um cargo público? Irmão, qual que é o cargo do irmão? Bombeiro militar. O irmão trabalha lá há quanto tempo? 15 anos. No princípio do ofício do irmão, o irmão se tornou habilidoso em resgate. Esse princípio, em uma carreira de 15 anos, pode ser os primeiros 5 anos, pode ou não pode? Agora imagina no princípio para Deus. Pode ser os primeiros 5 bilhões de anos.
Então, o princípio da vida criativa de Deus não é o início dela. Eu não sei se eu faço me entender. Então, quando a Bíblia diz no princípio, criou Deus. Então, a vida criativa de Deus já tinha tido início. Só que foi bem no princípio da vida criativa dele. Criou Deus os céus. Mas olha bem, quando Deus criou o céu, a água já existia. Claro, ele criou o céu da água. Quando ele criou o céu, o fogo já existia, porque ele criou o céu também do fogo. Quando ele criou a terra, já existia uma sem forma e vazia, que ele também criou. Quem entendeu? Diga amém. Porque todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, a terra sem forma e vazia. Antes da sem forma e vazia, existiu o nada e ele criou nada. Porque sem ele, nada do que foi feito, até o nada se fez. É fácil entender isso, né? Ex nihilo, nihil fit. Do nada, nada se faz. Tem que ter o tizum. Pegou ou não? Então, quando a Bíblia diz no princípio da criação, pode estar falando dos primeiros 5 trilhões de anos. E para Deus foram alguns anos só. Quem entendeu? Diga amém. Então, antes de Deus criar o céu e a terra, antes do pré-princípio ou antes do princípio, as atividades de Deus, põe aí, as atividades de Deus era a pericorese. Nós falamos dela, né? Pericorese. Como? Anotou aí? Pericorese é um termo grego, põe aí, termo grego, que quer dizer movimento giratório, ato de abraçar, dançar, interpenetrar. Interpenetrar, um entrando dentro do outro. Abraçar, dançar. Porque a pericorese é uma dança. E nessa dança acontece o que nós chamamos na teologia de prostoteon, a interpenetração dos seres da divindade, um entrando dentro do outro. Era isso que Deus fazia antes de criar o mundo, e os anjos, e os homens. Eles estavam na pericorese. Como que é? Vou te mostrar o que é uma pericorese. Pericorese é isso aqui, ó. Põe aí, pai. Agora, filho. O pai está entrando no filho. Está possuindo. E o espírito entrando nos dois. Então era assim, um entrava dentro do outro. E aí, esse movimento giratório, de dança de roda, quase que uma dança de roda, vai gerar os espíritos. Entre parênteses, anjos. Essa é a pericorese. A pericorese é a interpenetração dos seres da divindade. É um relacionamento, diga um relacionamento triuno. 3 pessoas, um entrando dentro do outro. Então essa é uma pericorese divina. Mas existe também a pericorese homodivina. Diga assim, homodivina. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a pericorese homodivina, por favor. Pericorese homodivina. Então, olha bem. Por que homodivina? Porque ela é assim, ó. O homem, ele entra dentro da mulher. E o Espírito Santo entra dentro dos dois. E gera filhos. Com corpo físico, porque é homo, e com espírito, porque é divino. Pegou? Você leva 10 anos para aprender assim? Então, existe a pericorese dos seres da divindade e a pericorese homodivina. Agora, presta atenção. A pericorese nunca parou. Quando Jesus estava na terra, olha o que ele disse. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Significa, então, que Deus não parou de gerar. Então, você consegue provar que não ficou naquele número de anjos como o dia da rebelião. Deus gerou mais. Porque ele não para de gerar. Porque Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se estão na pericorese, estão gerando. Conseguiu entender ou não? Quando é que o homem e a mulher param de gerar? Quando o homem e a mulher abandonam a prática do coito, né? Da cópula. Aí para de gerar, concorda? Para Deus parar de gerar, a pericorese divina tinha que parar.
Mas não para, Jesus disse, o Pai tem prazer em mim. Ah, você não pegou. Você não pegou. É porque isso é uma coisa tão pura, que um homem cheio de malícia, sequer pode estudar. Porque está falando do prazer mesmo do orgasmo, que o homem e a mulher têm. E Jesus está dizendo, o Pai tem em mim prazer. O orgasmo, irmão, é uma fagulha da sensação que você vai ter em corpo glorificado o tempo todo. Porque Deus, o próprio Deus, vai estar dentro de você o tempo todo. Sabe como? Manifestado. Vai ser, irmão, você vai viver sensações de prazer e alegria constantemente. Por isso que não haverá nunca mais a tristeza. E isso aqui que o homem e a mulher sentem no coito, ainda é uma fagulha. Fagulha, porque é uma fagulha perto do que nos espera. Porque, olha o que Paulo diz, não há nada há de se comparar com a glória que há de vir. O que há de vir é tão prazeroso que não tem nada na terra que se compare. Conseguiu entender? Olha o que ele diz, a sua leve e momentânea tribulação, esquece essas tribulações, porque o que você vai receber é tão grande que você passaria, que na hora que você chegar, você vai dizer assim, ó, eu passaria por isso de novo mais 1000 vezes. Vai experimentar isso aqui de novo. Quem entendeu, diga amém. Então, onde nós vamos achar pericorese? Pode dizer. Não, tem no vocabulário normal. Porém, ela é mais usada pela teologia. É uma expressão mais usada pela teologia. Mas, olha bem, a pericorese é uma palavra grega que está na Bíblia, na Septuaginta. Quando o filho diz assim, ó, o Pai me amou desde o princípio de suas obras. Ele me possuiu. Então está lá, pericorese, o termo. Está conseguindo entender ou não? É uma expressão bíblica, é que está no grego, né? E nós, na verdade, nosso problema, sabe o que eu penso? Que o maior problema nosso, o maior desafio de estudar a Bíblia se chama traduzir. Porque, olha bem, cada país, cada povo, cada tribo, cada etnia, tem que estudar na sua própria língua, concorda? Agora, imagina se Jesus tivesse, em vez de nascer em Israel, nascido no Brasil, e a Bíblia tivesse sido escrita aqui, como é que você ia traduzir aí para fora a palavra saudade? Quando Jesus dissesse, estou com saudade de Jerusalém. Irmão, os caras iam pregar, não ia chegar nem perto, que é saudade. Só o brasileiro sabe o que é isso. Como é que você explica a saudade, irmão? É uma mistura de tantos sentimentos, de tanta coisa junta. Como é que o pessoal de língua hispana, olha como é que eles chegam pertinho de saudade, ó. Te estranho. Estranho que você não está perto. Então, assim, estranhar a sua presença, estranhar que você não está mais perto, é o mais próximo de saudade no espanhol. Na verdade, é o que é traduzido por saudade. Mas para nós que somos brasileiros, isso é saudade? Saudade é muito mais do que isso, né? Do que sentir falta, né? Não é? Não é ou não é? Porque quando nós sentimos falta, nós falamos, senti sua falta. Mas quando nós falamos, estava com saudade de você, isso é muito além de sentir falta. Então, na língua hebraica, você também tem termos que não traduz. E nós não trabalhamos com base no hebraico, nós os protestantes. Nós trabalhamos com base na Septuaginta, que é aquela tradução da Bíblia para o grego, que o rei do Egito, Ptolomeu, pediu ao sacerdote Eliezer que fizesse. Você estudou sobre isso? Então anota aí, Septuaginta. Põe aí observação entre parênteses, que isso não vai entrar na sua matéria, não. Só para você pôr, para você saber. Observação, Septuaginta. O nome já fala, né? Tradução dos 70. Septuaginta, tradução dos 70. Lá no seminário de teologia? Coisa boa. Então o seminário do senhor já estava melhor do que os outros. A maioria o pessoal não sabe. Lá ensinaram, boy, da Septuaginta? E do Ptolomeu? Ah, então ensinaram. Vamos ver se vocês ensinaram certinho, boy. Falaram? Você não lembra mais? Eu tenho essa vantagem, irmão. Você falou para mim uma coisa uma vez, eu não esqueço nunca mais. Você acredita nisso? É um trem atrapalhado, assim, ó. Você fala um negócio para mim e eu nem dou muita atenção, mas depois, na hora que eu preciso, aquilo vem na minha mente assim, ó. Eu acho que é um dom de Deus, só pode, não é possível. Eu lembro de tudo. Eu lembro. Eu lembro. Na verdade, eu sou assim. Na verdade, eu sou muito distraído e não presto muita atenção nas coisas, não. Só as que realmente me chamam a atenção. O povo morre de raiva às vezes, que estão falando comigo, eu estou pensando em outra coisa, já ouvindo outra coisa, falando no telefone. Mas assim, é algo que não é falta de educação, que é espontâneo.
não consigo, às vezes, ficar preso num assunto que não me interessa. Agora, o que acontece? Eu me perco. Não é, eu me perco. Às vezes a pessoa tem que falar para mim assim, pastor, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Aí já me chama a atenção. Mas a pessoa só começar a falar, e eu estiver fora do contexto, eu vou voar. Porém, se eu precisar lembrar daquilo, é incrível como que eu lembro. E assim, eu sou esquecido de tudo. Eu esqueço onde eu ponho a chave, eu esqueço onde eu deixo o sapato, eu esqueço onde... Não esqueçam? Eu sou muito esquecido. Só que na hora que essas coisas, por exemplo, versículo bíblico, quando eu não estou pregando, irmãos, tem que ver o caos que é. Eu não acho um. Eu tenho que... A Priscila vê. Eu venho para o computador, eu vou lá para aquela chave bíblica, aquela Bíblia online, para procurar, porque eu não acho um. Mas na hora que eu estou pregando, sai tudo assim. Vem tudo na minha mente. Não, vem tudo na minha mente. Eu consigo recitar o versículo. É algo assim inexplicável. Anota aí agora. Você anotou? Tradução dos 70. Porque foi feita por 72 copistas. Agora você não vai mais poder anotar, você vai ter que gravar, não sei que você anote bem rápido. 72 copistas. Agora eu vou te contar a história. Como é que foi? O rei Ptolomeu do Egito, Ptolomeu já é um rei de uma dinastia aqui bem moderna, cerca de 280 a.C., ele desejava ter os escritos dos hebreus numa língua que ele conseguisse ler. E a única língua que ele conseguia ler era o grego. O hebraico ele não sabia e não conseguia ler. Então ele libertou 100 escravos hebreus e mandou ofertas em dinheiro para o sacerdote Eliezer, pedindo a Eliezer que mandasse copistas que traduzissem para ele as escrituras para o grego. Então Eliezer escolheu de todas as tribos 72 homens, escribas, copistas, e eles foram para o Egito e o rei Ptolomeu os levou para uma ilha. E em 70 dias eles traduziram todo o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Essa tradução está na Biblioteca de Alexandria até os dias de hoje. E é chamada de Septuaginta, de onde vem a maioria de todas as traduções bíblicas, de todas as línguas, vem dessa Septuaginta. Então traduz dela para o português, dela para o inglês, dela para o latim. Conseguiu entender ou não? O problema é que a língua grega tem essas palavrinhas, né? Pericorese. Olha o tanto de coisa para falar uma coisa, ainda assim não é a essência da coisa. O grego tem esse problema. A palavra vida, no grego tem 3. Bios, psique e zoe. Toda vez que elas aparecem na Septuaginta, o português traduz vida. Mas nós sabemos que não é a mesma coisa. Porque bios é a vida da carne, psique é a vida da alma e zoe é a vida do espírito. Mas como para a nossa Bíblia traduz tudo vida, você nunca diferencia. Então Jesus vai lá e fala, aquele que perder a sua vida por minha causa, acha-la. Qual das 3 vidas que ele está falando? Ele está falando da vida da alma. Que é a questão do negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É psique. Conseguiu entender ou não? Não tema quem pode ferir o seu corpo. A vida bios. Sim, quem pode ferir a sua alma. Quem é que pode matar a sua alma? Olha o que ele disse. Não tema. O que você pensa quando você ouve esse versículo? Não tema quem pode ferir o teu corpo. Tema antes aqueles que podem matar a tua alma. Espírito pode morrer? Mas a alma pode. Quem é que pode matar a alma? Você pensa em quê? Quando esse versículo fala para você? Não, quando você pensa nisso, você pensa em demônio. Ou em Deus, que seja. Mas olha bem, não é nem Deus nem os demônios. Está falando de pastores despreparados, que podem te ensinar mal a palavra e você pode acabar morrendo. Olha lá o contexto depois para você ver. Que você entrega... Olha bem, você não entrega o seu corpo na mão de um médico que não formou. Você não entrega a sua boca na mão de um dentista que não formou. Mas sua alma você entrega para um pastor que nunca estudou. Esses matam as almas. Quanta gente já morreu na fé? Irmão, desde que você converteu, quantas pessoas você já viu morrer na fé por causa de despreparo de líder? Totalmente. Devoram o povo como se comem pão. Vamos lá. Pericorese. Provérbios 8, 22. Vamos lá para a gente poder ir embora, que amanhã nós vamos para o Hemifly. Verso 22. Quem pode ler aí, por favor? Provérbios capítulo 8, verso 22. Leia, por favor. Pastora, só que está com o microfone. O Senhor me possuiu... 8, 22. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Circula a palavra me possuiu, as duas palavras,
puxa uma setinha e põe pericorese. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. No princípio dos seus caminhos, Deus entrou dentro de mim. É o filho falando do pai. No princípio dos seus caminhos, o pai entrou em mim. Ele me possuiu. Pericorese. Entendeu? Diga amém. E na pericorese vai gerar vida a todas as coisas. Olha bem, vai lá. E antes de suas obras mais antigas. De novo, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. No pré-princípio. Vai lá. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Vai lá. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Aí é a sabedoria que está falando. A sabedoria é Cristo, amém? É o Amém. próprio Jesus falando. Vai lá. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor... Aí vai a nascer o face do louvor, abismo. aí vai nascer o louvor, aí vai nascer o louvor. Quando, marca aí, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Posso falar? Hã? Deus fez assim, ó. Ó. Aí apareceram as estrelas. Aí Jesus falou assim, que lindas são as obras das tuas mãos. Louvor. Por isso que ele está falando, quando ele traçava os céus, ali estava eu. Ali nasceu o louvor. Jesus começa a falar, que bonito, que grande, que maravilhoso, como o Senhor fez. Ele criou o céu, ele estendeu o céu, ele fundou a terra, ele criou o mar. Isso é louvor. Ele vai glorificar as obras de Deus. Ele vai glorificar a pessoa de Deus. Ele vai exaltar a Deus. Então, no princípio, quando Deus começou a trabalhar, Jesus estava lá. Diga, por quê? Porque desde o princípio Deus gosta de trabalhar ao som de louvores. Ele gosta, diga, Deus gosta de reconhecimento por aquilo que ele faz. Então Deus gosta. Quando ele está fundando a terra, os anjos não estavam lá cantando? Eles estavam lá cantando, que lindo, que maravilhoso, que terra tremenda, que poder é esse. Gente, a mão dele, a terra cabe na mão dele. Isso é louvar. Está conseguindo entender ou não? Todas as nações da terra são como um pingo de água diante dele. Grande é esse Deus, tremendo ele é. Louvor. Então sempre tem que ter alguém para falar isso enquanto ele trabalha. Porque quanto mais você fala, mais ele faz. Você não entendeu? Hã? Porque assim, irmão, ó, ele faz o céu, você fala, que lindo! Ele fala, espera aí até eu te mostrar o outro. Pegou? Aí ele vai criando, porque você vai louvando. E ele vai querendo ver mais louvor sair da sua boca, ele vai fazendo mais e mais. E quanto mais você louva, mais ele faz. Mais você louva, mais ele faz. Hã? E o nosso louvor precisa ser mais original. Diz assim, por quê? Começa a cantar das coisas que ele está fazendo agora. Você vai ver que poder tremendo que você vai rasgar o céu. Irmão, é porque você não fala. Não fala. Por que você não faz uma música falando da igrejinha que era e da igrejona que é agora? De como que Deus com poder pegou vocês na sala de uma casa e levou vocês para um templo daquele. E aí você ia ver o céu rasgar. Mas a gente não é original, porque o pessoal nosso só sabe fazer música se a Whitney Houston fizer primeiro. Você consegue entender? Que aí pega o gancho lá, arranca a letra e põe outra. Irmão, presta atenção. Deus, diga Deus, é a essência de toda a criatividade. E Ele habita dentro de mim. Irmão, a criatividade habita dentro de você. E você quer ficar copiando? O povo é que tem que te copiar, irmão. Irmão, presta atenção. Quem devia ditar a tendência da moda na terra era a igreja. Os modelinhos da igreja tinham que ser imitados no mundo. Agora, as meninas da igreja que imitam do mundo. As músicas da igreja deviam ser base para todo o resto. Agora, nós aqui imitamos a deles. Eles que tinham que imitar a gente. Lúcifer é um modelo de Cristo, não é Cristo que é de Lúcifer. Esse negócio da música, não dá nem tempo de eu falar. É algo tremendo de imitar, esse negócio de imitar. Porque, quem acha aí que não há problema? Irmão, quem ainda tem na cabeça que todos os ritmos foi Deus que criou? O irmão pensa assim? O irmão aprendeu assim? E aí, o que mais? Deus criou o heavy metal, né? É. Olha o nome do trem. Heavy metal. Foi Deus que criou? Agora, olha bem. Da onde sabe essa história que Deus criou todos os ritmos? É. Só pode, porque na Bíblia não dá. Eles falam, não falam? Não falam? Mas aí a pergunta é assim, me mostra onde está escrito.
Quebrou a perna deles. Mas não quer dizer que tudo que ele criou é bom. Ele criou Lúcifer. Você vai andar de braço dado com ele agora? Deus criou o inferno. Você quer ir para lá? É. Deus criou o diabo. Você quer que ele incorpore em você ou o Espírito Santo? Nem tudo que Deus criou é bom. Não, porque, olha bem, você tem vida criativa. Você não é uma pessoa com livre-arbítrio? Aliás, você não é uma pessoa? Então você tem capacidade de criar. Olha bem, Lúcifer não é uma pessoa? Então ele tem capacidade de criar. Agora, ele tem uma capacidade de criar muito maior que a sua. Irmão, e se Tom Jobim criou a bossa nova, imagina Lúcifer. Ou quem você acha que é melhor na música aí? A julgar pela experiência dos anos. Vou fazer igual aquele cara lá que fala com a menina fã lá, como é que chama? Que é do futebol? Com a Renata fã. A regra é clara. Olha como é que diz a Bíblia. Deus falou assim, eu crio a luz e faço as trevas. Então, Deus cria o mal para o mal e o bem para o bem. Deus cria o dia mal para o homem mau e cria o dia da glória para o homem bom. Deus criou o paraíso para o homem justo. Criou o inferno para o homem ímpio. Entendeu? Então, se Tom Jobim teve poder de criar um ritmo, imagina Lúcifer, irmão. Diz assim, ó, isso chega assim, você não precisa nem de doutrina, é só pensar um pouquinho. Quem pegou? É só pensar um pouquinho. Porque se você pensar um pouquinho, você vai ver que cria ritmo sim. Amém? Vamos definir o último aqui para a gente fechar aqui, para a gente ir embora. Adoração. Adoração. O que é adoração? Pode pagar tudo. O que é adoração? Adoração. O que é adoração? A palavra adorar vem da palavra encurvar. Etimologicamente, adorar é curvar. Por isso que você vai ver em Êxodo 20, Deus dizendo, não terás outro deuses diante de mim, não terás, diga não terás, diga não posso ter. Porque tem umas vovó católicas, quem tem vovó católica aí? A avó fala assim pra gente, a minha avó fala assim pra mim, antes dela morrer. Vovó não adora não, vovó só tem. Mas não pode ter. Está escrito, não terás. Não pode ter, não pode fazer, porque diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti. Então não pode ter, não pode fazer. Imagem de figura ou escultura de qualquer coisa que há no céu, isso inclui o Deus Pai e o Filho também. Ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Conseguiu entender ou não? Não a servirás. Servir é prestar culto. Culto é serviço. Por isso que culto nos Estados Unidos é service. Serviço. Não a servirá. Não prestarás culto. Nem as adorarás. Em outra tradução, não te encurvarás a elas. Porque isso é adorar. Sabe lá, corintiano? Todo poderoso Timão. É aquilo. Numa ida ao estádio, numa ida só, sabe o que ele está fazendo? Vou contar. Ele está tendo para ele um outro Deus, porque está chamando ele de todo poderoso. Está fazendo para ele um Deus, porque ele mesmo está fabricando. Está dando oferta porque está pagando o ingresso. Está servindo porque está lá carregando a bandeira, os trem, entendeu? E está adorando porque se curva. Numa só ida ao estádio, ele quebra. Mas nós fazemos isso com o Corinthians, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com o nosso carro, com o nosso dinheiro. Nós transformamos um monte de coisa em Deus. Porque nem eu que estou fazendo, não. Eu vi na televisão um estádio inteiro fazendo assim, ó, e gritando lá pro Corinthians assim, ó, todo poderoso Timão. Isso é adoração, irmão. Estão adorando um time de futebol. Fez do time um Deus. O católico faz a imagem da escultura, você faz o futebol. Não tem pastor agora que não perde mais um Ultimate Fight? Não perde um UFC? MMA? Não, tem pastor que não perde um. Quer ver sangrar, dar porrada. Quer ver o sangue correr, quer ver o outro destruir o outro lá. Pois é. Nós estamos precisando de uns Anderson Silva na pregação, né? Que entra, quebra tudo e pronto. Estamos precisando de uns pregadores desse nível aí. Que chega e resolve a parada. Os pregadores estão assim, irmão, é o seguinte, olha, tem 3 possibilidades. Deixa o povo escolher, que você vai ver onde vai parar.
Adoração. Não, você já definiu? Não. Eu falei, a palavra adoração vem da palavra encurvar, só isso. Você já falou isso, ato de curvar-se. Você já definiu. Não foi o que eu falei? Mas tá bom, porque ela já está se soltando, isso é bom. A Rafaela começou tímida. Engraçado que lá na igreja, né, eu era muito mais bravo, não era naquela época lá? Tem esse detalhe. Conheci alguém mais bravo que eu. Brincadeira. É que amor acalma, gente. O amor acalma. Vem da palavra encurvar-se. A palavra adoração vem da palavra encurvar. Agora, escute bem. A adoração é isso aqui, essa definição, não tem outra. É a reação de uma pessoa diante da presença manifesta de Deus. Vou dar só uma olhadinha, espiadinha rapidinho aqui num texto, para vocês verem. Vamos lá em Êxodo? Êxodo 3. Corre para lá. Vai lá. Isso. E Moisés apacentava o rebanho de Obabe. Jetro, vai lá. 3. Jetro é o mesmo Obabe. Porque o sogro de Moisés tem 3 nomes, você sabe, né? Anota aí. Jetro, Reuel, Obabe. Esse é o nome completo dele. Jetro, Reuel, Obabe. Ele leva 50 anos para saber dessa. Jetro, Reuel, Obabe. Porque tem o nome dele, o nome do pai e o nome da mãe. Vai tendo sobrenome. Aí vai nascendo o sobrenome. Os sobrenomes nascem assim, por causa dos nomes dos pais. Jetro, Reuel, Obabe com H. Obabe. Então quando você lê na Bíblia assim, estava Obabe, você já sabe que é o sogro de Moisés. Porque você não quer ligar, né? Uma coisa com a outra. Você sabe que a mulher de Moisés não foi embora com ele lá para o Mar Vermelho? Por isso que ele casou com a outra. É claro, porque a mulher não segue o ministério do marido. Só que agora não pode casar com a outra, né? Hã? Agora não pode casar com a outra, né? Não, naquela época já não podia, sabe? Mas você viu que ele não se preocupou muito com isso, não. Tem uns caras hoje que tem 4 casamentos. Vai lá então, lê. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Diga, manifestou. Manifestou. Diga, a presença de Deus se manifestou. Se manifestou. Olha a reação de Moisés. E Moisés encobriu o seu rosto, Ó. porque temeu olhar Não para pode olhar, Deus. ó. Adorou. É espontâneo. Não tem recurso. Olha o que ele fez, ó. Não pode olhar. Então a adoração é algo espontâneo. O cara fez isso aqui, ó. Ele não consegue olhar para a glória manifesta. Então, a adoração é a reação de uma pessoa diante da presença manifesta de Deus. Amém? Então nós aprendemos direitinho, né? O que é a música? É a arte de organizar sons definidos. Amém? Ficou claro? Amém. O que é o louvor? A exaltação de Deus, sua glorificação. Pode ser através de gestos, palavras, músicas ou até sons. Né? Tudo que tem vida, louva a Deus. Então, olha bem, preste atenção. E a adoração não tem nada a ver com música lenta. Irmão, você pegou? Então, eu vou te falar, você está na frente já de 90% das igrejas do Brasil. Porque quando você fala em adoração, o que o cara pensa? Uma música melódica, não é? Não é isso que o cara pensa? Agora você já entendeu, adoração não é isso. Quer dizer, adoração não tem nada a ver com música. Agora, se você, como ministro de louvor, for dar uma palestra sobre isso, quando você chegar no meio de um monte de gente que entende louvor, você falar assim, ó, adoração não tem nada a ver com a música, vai todo mundo parar para te ouvir. Mas que negócio é esse que esse cara está falando?
Todo mundo vai querer te ouvir. Aí você vai explicar que a adoração é essa reação, e no final, lá como todo mundo sabe manejar bem o instrumento, você vai fazer o teste. Vamos louvar a Deus, vamos pegar um hino aqui que só fala de Deus. Aí você vai ver o teto desabar. Só que não vai ser o físico não, sabe? Vai ser o espiritual, o céu vai descer. Quem entendeu? Diga amém?